Olá, queridos, tudo bem? Estamos começando mais uma live. Gabriela Linhares, Brasil, Rio de Janeiro, Niterói. Deixa eu pegar meu... Não botei aqui. Olá, o Dudu tá chegando. Todo mundo chegando aí. Olá, hoje eu vou falar com a Camille Siston, samba de mulher. Vamos falar da influência das mulheres no samba, da força feminina no samba. O samba que é considerado um dos maiores fenômenos culturais do nosso Brasil, é um dos símbolos do Brasil. Tudo bem, Bruno? Marcela dos Santos. Oi, Marcela. Oi, Bruno. Tudo ótimo. Eu tô esperando a Camille Siston chegar para a gente bater esse papo. Fiquem aqui comigo. A gente vai falar sobre o samba, que é a nossa música, a música brasileira. A música que mexe com todo mundo. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Não é, gente? O Bruno não perde nenhuma live. Oi, Rudá. Onde anda a Camille? Vamos ver se alguém entra em contato. Olha, de Portugal, a Marcela dos Santos. Que legal, Marcela. Um abraço para você. Hoje a gente vai... Tem saudade do Brasil, do samba? O Bruno de Salvador. A gente tem... Nossa live é internacional. Às vezes tem pessoal de Londres que assiste... Que maravilha! Amo o samba, eu também. Tem umas curiosidades interessantes do samba. O samba tem uma força muito feminina. Dizem que o mito de nascimento do samba, ele nasce da grande mãe, né? Que eram nas rodas de batuque, que das religiões, daquela mistura da festa com a religião, né? Das religiões afro-brasileiras. Tem uma presença muito forte da tia Ciata. Tia Ciata era uma religiosa, uma macumbeira, uma feiticeira, uma curandeira que marcou muito o nosso samba. Ela foi chamada para curar um presidente da República. Olha que interessante. E aí ela conseguiu que o samba não fosse perseguido, porque as rodas de samba, elas sempre acabavam, a polícia entrava e acabava com tudo, porque tinha uma ligação muito forte, que não era ainda roda de samba, né? Era aquele rito religioso africano que aconteciam, né? E as mães, que eram as mães de santo, que abraçavam tudo isso. E a tia Siddhartha, o Venceslau Braz era o nome do presidente na época. Ela curou Venceslau Braz e conseguiu que não tivesse perseguição. Vamos ver onde é que tá. Marcela chegou? Camille. Marcela, estou falando com a Marcela que está lá em Portugal. Daqui a pouco eu chamo a Marcela para falar de samba. Chegou! Ó, vou chamá-la. Eita. Para aí, Camille, deixa eu te chamar aqui. Camille Siston. Estamos aguardando a Camille chegar para a gente conversar sobre samba. Eu escolhi esse nome, Samba de Mulher. Oi, Camille! Oi, tudo bem? Tudo bem? É um prazer falar com você. Prazer enorme, querida, todo meu. Que maravilha! Essa pandemia, a gente consegue transformar em coisas boas, em encontros maravilhosos. Eu tenho feito lives com pessoas interessantíssimas, maravilhosas, e a gente tem contribuído um pouco para falarmos de cultura, para levarmos leveza. Falamos também de alguns assuntos polêmicos, mas que são essenciais e importantes. Sim. E eu fico muito feliz de falar com você e falar sobre samba, né? Essa cultura brasileira. O samba é um dos símbolos do nosso país, né? O samba, ele tá presente no nosso corpo, na nossa forma. O samba tem uma força muito grande. E eu escolhi esse samba de mulher, porque é um universo muito masculino, não é, Camille?
O samba ele é muito masculino e eu falo até disso na minha pesquisa de mestrado que eu faço na UF, né? Que é no PP Cult, no Programa de Pós-Graduação de Cultura e Territorialidade, e eu estudo a invisibilidade da mulher na hora de samba. Então, Olha, que... eu busco essas informações de em que momento que ela se tornou invisível a partir da perspectiva de que ela foi visível, de que ela foi a protagonista no início da construção do samba, como você estava falando no início da Tia Ciata, por exemplo, entendeu? Então, como você falou da cura que Tia Ciata fez no Venceslau Braz. Venceslau Braz, exatamente, essa cura deu um passaporte não só para ela, mas para uma comunidade que acolhia os negros, acolhia os escravos vindo alforriados de Salvador, porque teve essa diáspora vinda de Salvador para o Rio, mas também teve da África para o Rio. E existia um grupo, né, que acolhia todos esses negros vindo do navio para cá. Tinha até uma bandeira, uma casa que tinha uma bandeira branca, que é símbolo de Oxalá, e era um código que, ó, quando você chegar no Rio, você vai ver essa casa com a bandeira e essa casa vai te acolher. E essa casa, que era para um casal, eu tenho escrito aqui, não sabia que ia falar sobre isso, não peguei o material. E essa casa acolhia durante o primeiro mês, dava a condição mínima de abrigo, de comida, de sobrevivência para quem vinha de outro estado, entendeu? Entendi. Então, tem duas questões. Uma é a construção do samba como cultura, como um patrimônio que a gente tornou hoje, e também o samba, como que ele construiu uma rede de sociabilização, né, dentro do espaço. Né? De amparo, né? O samba foi uma consequência de uma rede de acolhimento, que esse acolhimento foi protagonizado por mulheres. Quem acolheu, por conta também da religião, porque a maioria das tias baianas, inclusive a maioria, eram irmãs de santo. A tia Ciata era a primeira mãe pequena do terreiro de João Alabá. A tia Carme da Chibuca era a segunda mãe pequena de João Alabá. A mãe de Donga, todas elas eram tudo mãe pequena do terreiro, que era um terreiro muito famoso, né? E era um lugar de acolhimento para comida, para moradia. Então, assim, tem muita informação dentro do que diz respeito à mulher no início do século XX. Bom, então vamos começar, porque como você não estava entrando, eu fui falando as informações que eu comecei a lembrar. Então eu quero que você se apresente, assim, fale um pouco da sua trajetória no samba, no seu amor pelo samba, como você chegou no samba, e falar um pouco de você. Sim, bem, eu sou Camille Siston, eu sou jornalista, sou formada em jornalismo, eu entrei na área da produção pelo mercado de trabalho mesmo, não fiz graduação de produção cultural, né? Eu comecei a fazer produção antes de fazer jornalismo. Inclusive eu atuava, eu fazia teatro, cheguei a fazer tablado, fiz peça, aí eu comecei a produzir peça. Eu montei em Niterói, isso em 2004, 2003, por aí. Peguei os direitos da Bruxinha que era boa, da Maria Clara Machado, e montei um grupo em Niterói e fazia projeto escola. A partir daí eu comecei a fazer produção. Aí eu entrei numa produtora, que não sei se você conhece, Niterói, do Cláudio, que é o da Iniciato Produções. Eu comecei a trabalhar com eles, trabalhei só durante um ano, não foi muito tempo, mas foi ali que eu abri um leque de produção no teatro. E aí dá um pulo, tá? Eu tenho um salto de 2004 até 2008, que eu me formo, aí eu entro em faculdade de jornalismo, saio totalmente do cenário de produção, porque no primeiro período meu, conciliando teatro com jornalismo, com a faculdade, eu fiquei reprovada em metade das matérias. Claro. Aí minha mãe puxou a orelha e falou, ó, ou uma coisa ou outra, porque... E nisso, porque eu já estava ruim na família, né? Porque eu comecei fazendo direito em 2002. E eu falei, mãe, eu não quero fazer direito, eu quero fazer qualquer coisa, eu quero fazer teatro. Eu queria fazer teatro.
Eu queria. Não, eu Sai queria do... fazer teatro. Mas ela respeitou. Ela falou: Que não, bom. tudo bem. Você quer fazer teatro? Eu não vou ficar... Então você sai da faculdade e fica fazendo teatro. Assim eu fiz durante 2 anos, só teatro. Aí quando chegou em 2004, eu falei: ah, vou fazer jornalismo, que eu acho que tem a ver comigo e tal. E quando eu fui conciliar o teatro com o jornalismo, eu tomei toco na faculdade. Foi onde eu parei. Aí eu fui trabalhar em redação, entendeu? Aí eu fui, trabalhei, estagiei no jornal da universidade, estagiei no Fluminense. Então aí eu fui aí depois fui para assessoria de comunicação para uma empresa no Rio. Aí eu fui, né, fazendo meu campo dentro do jornalismo. Quando chegou em 2008, eu me formei, eu abri a empresa e eu caí depois no segundo caderno do jornalismo. Quando eu caí no segundo caderno, eu comecei a entrevistar os atores que eu estudei na época do tablado, que já estavam aí pipocando, fazendo trabalho. Aí o pessoal, pô, Camille, você não quer fazer produção em Niterói, fazer produção local? Eu falei, ah, então tá, vou fazer. E aí eu voltei para a produção. Foi muito retórico isso, né? Uhum. Eu saí da produção, caí no jornalismo e voltei para a produção. E em Mas, 2008, mas na época que você fazia teatro, você chegou a atuar. cheguei a Mas, atuar. mas você depois ficou na parte de produção. Aí eu saí, quando eu comecei a fazer produção, aí acabou. Camille, eu saí, eu não quis mais atuar, porque ali eu me encontrei. Ah, sim. Ali eu me encontrei. Assim, nunca fui. Ah, se eu quisesse ficar atuando, eu teria atuado, entendeu? Não seria o problema. Mas aí, quando eu me vi na produção, não tem como. Eu, sinceramente, eu cheguei uma vez, eu fazendo uma produção em São Paulo, de uma peça, eu acabei um dia cobrindo, eu fui stand-in de um ator, porque o ator não poderia ir para São Paulo aquele final de semana. Então, assim, tem essas maluquices que eu faço, mas eu não gosto de fazer porque, assim, eu fico no palco pensando na bilheteria, Uhum. se está faltando alguma coisa. A visão da produção é completamente diferente, que o ator não pode ter essa É preocupação. verdade. Então, assim, foi realmente um caso à parte. E aí tá, estou te contando a história. Tu pediu para contar, estou contando. Conta, conta. Aí eu fui abrir a produtora, fiquei fazendo teatro, muito teatro em Niterói, Gabriela. Fiz muita produção, eu que trouxe pela primeira vez Paulinho Gogó, Marcos Vera, fiz a última vez no Abel do minha mãe, do Paulo Gustavo, até porque eu conheço o Paulo Gustavo desde criança, ali de Caraí do Central, a Juliana também, sempre que todo mundo criado junto ali no Central, né? No Clube Central. Então, aí fiz. Começar, enfim, aí foi. E eu caí no samba. Agora eu vou dar um pulo, vou cair no samba logo. E a minha relação com o samba foi assim: eu era espectadora. Eu não era produtora de samba, eu sempre fui mais de teatro mesmo. E no samba surgiu o convite do Lira, do Pedro Lira, que é o dono do Boteco do Lira, de fazer a produção de lá. Eu sou amiga do Mingo Silva, não sei se vocês conhecem, que é um músico maravilhoso de Niterói, cantor, que é do Saudação aos Tambores, que compõe até o Moacir Luz, do Samba Trabalhador. Mingo falou assim: ô Pedro, Lira, põe a Camille para produzir isso aí, a casa estava meio bagunçada a produção, estava meio que não tão organizadinho, né? Aí eu comecei a fazer a produção lá no Boteco do Lira e abri um leque enorme, porque aí eu fui conhecendo todo mundo. Principalmente os próprios músicos de Niterói, que são muitos, eu fui conhecendo dentro do lado da produção. É impressionante Niterói como tem músico. Assim, Niterói é um celeiro de artistas, é uma cidade marcada pela cultura, mas músicos é impressionante. E bons. Não é assim, bons, desde músicos populares até música erudita. É uma coisa impressionante. Muito. É uma cidade que nascem músicos. Tem muito músico bom e assim, é difícil você citar uma banda famosa que não tenha um músico. Pois é. Você pega a banda de muita gente famosa, entendeu? Que o próprio Maia, né, que a gente tem como referência, mas você pega assim, tem o Drick, que é um trompetista. Engraçado que assim, quem é do gueto da música conhece. Mas quem não é desse meio da música, que às vezes curte mais um rock e tal, as pessoas nem sabem desse protagonismo da cidade em relação à música. Pois é.
Mas eu acho que é muito da nossa cultura. A gente não tem a cultura do instrumentista, a gente tem a cultura do, eu estou dizendo a cultura do Brasil, né? Do cantor, ou quem está na televisão, ou quem tá. Mas as pessoas que conhecem música, já é assim, é famoso Niterói, em todo o Brasil, que é um lugar onde nascem músicos. Não tem músicos, vai lá em Niterói que você consegue. É uma coisa muito impressionante, até falam isso. É um fenômeno. E acaba que o samba não tem, a gente não tem tanto espaço de samba em Niterói. Tinha o Candongueiro, que fechou, inclusive o Boteco do Lira acolheu, já tem mais de um ano, que faz a roda de samba mensal do Grupo Candongueiro, né? Melhor, enfim, Candongueiro é o concurso, não tem como. Era muito legal. E tem uma tradição musical. O Candongueiro teve uma história que ele recebia sambista famoso do estado inteiro. Você não tinha casa de samba tanto em outro município do Rio, né? E aí depois teve a Toca da Gambá, o Quilombo do Grotão, não sei se você conhece, do Mato, e por último o Boteco do Lira. Quem resistiu à crise como casa de samba, tá? Boteco do Lira e Quilombo. A Toca, ela para mim, eu, Camille, converso com qualquer uma pessoa que estiver assistindo, opinião, Toca da Gambá para mim não é mais casa de samba, é casa de show. E foi muito claro isso, a proposta do Jair, do dono, por questão financeira mesmo, porque o samba, infelizmente, não banca todas as despesas da casa. Não banca. Então, assim, eu achava que era para ter um incentivo para as casas privadas para permanência da casa de samba. A gente lá no Boteco do Lira, a gente tem que ficar, ano passado, mais de um mês fechado por vigilância, por barulho, acústica. Aí vem multa do meio ambiente, que é caríssima a multa. Gente, o dono não recolhe isso para bancar. Ele não recolhe para pagar uma multa de 5 mil, de 10 mil, e a multa vai dobrando, né? Aí ele teve que fazer uma obra. Ele não tem recurso. Quem conhece aqui o Boteco do Lira, que fica na Martins Torres, atrás do Salesiano, sabe como é que é? Lá antes era terra batida, sabe? Mesa no centro. Lá era roda de samba mesmo. Roda no centro, roda de samba amplificada, inclusive, sem caixa de som. E galera no entorno batendo palma e cantando. Oh, que delícia. Ganha na cerveja dele. Então, assim, como é que uma casa pode resistir, uma casa de samba que faz... E outra coisa, lá já tem uma coisa que eu defendo. Começa cedo e acaba cedo. Lá não vira madrugada. Meia-noite, acaba tudo. A gente fez umas rodas de samba. A gente tem um espaço em São Francisco e fizemos rodas de samba muito boas, com músicos maravilhosos, mas tudo de tarde. Mas também é muito difícil, porque é difícil a gente manter. Aonde que você fazia? Em São Francisco, Jardim das Artes. É um espaço que a gente faz teatro, outros shows, a gente fez show de blues, abrigamos vários artistas, é um espaço cultural privado. Pois é, mas assim, a gente, falando em relação ao samba, você acha que essa proximidade com o Rio de Janeiro acaba atrapalhando, de certa forma? Porque acaba as coisas acontecendo? Não, muito pelo contrário. Eu acho, aí tudo que eu tô falando é ponto de vista, é observação, tá? Da produtora. Da produtora, que é frequentada, que sempre foi frequentadora e que também é produtora. Que olha lá, meu sobrinho lá de Madureira, Lucas. Beijo. Madureira, terra do samba. Exatamente. Muito pelo contrário. A cidade tem que abraçar. Niterói, a gente tem um histórico de valorizar o que o que está fora. Sempre foi isso. Niterói é cidade de moradia. Então, assim, inclusive, não tem como não exaltar o avanço que Niterói teve de cultura interior dos 5 anos para cá. Impressionante. Você não falar isso. Os incentivos que nunca foram feitos, nunca foram dados. Você quer assistir uma peça de teatro? Vai para a Gávea, vai para o centro do Rio, vai para o Carlos Gomes, vai para o Sesc. Niterói era um guetozinho, que é o Teatro Abel, caro para chuchu, né? Com um espetáculo comercial, que não era um espetáculo muito artístico. Com não sei o que, os mesmos, né? Exatamente. E Niterói, ela conseguiu, a gestão conseguiu trazer, e você hoje em dia, você vê os centros culturais municipais oferecendo várias ações, várias atividades com preço acessível, quiçá gratuito, né?
Tu vê no Jambeiro, nos centros culturais, tem vários, né? Então, o pessoal tá aqui falando, a Monique, uma amiga minha também. Entendeu? Então, eu acho que isso é gestão e você vê como que é possível, você que agora está entrando nessa área política de gestão, você aos pouquinhos conseguir inserir uma mudança e valorizar o interno. Por exemplo, não sei se você acompanhou, hoje eu recebi do Fábio Forte o Niterói em Cena, que vai pegar uma verba, não sei para o valor, para a companhia do município. Vai ter a cota que vai abrir, como sempre teve, que eu adoro Niterói em Cena. Eu já participei como produtora de um espetáculo que eu produzo, mas a minha produção, por exemplo, é do Rio, não é de Niterói. E eles vão ter uma verba para incentivar a companhia da cidade. Isso é uma maravilha. E eu acho que... Como é que você muda uma cultura no sentido de hábitos culturais, né? De valorização da pessoa achar glamuroso você ir para o Rio, entendeu? Atravessar, assim, e não valoriza quem está do lado. Poxa, a gente, Gabriela, a gente faz samba lá no Lira, caramba, é com o Monarco. Poxa, o seu Wilson Moreira, todos os grandes sambistas, que infelizmente muitos já não estão aqui, o Zé Catimba, que é de Niterói, o Zé Catimba te faz roda lá, e eu vou te falar, às vezes dá vergonha, a casa não está cheia para receber um baluarte. O Zé Catimba é o único baluarte vivo que fundou a Imperatriz Leopoldinense. Olha que maravilha, gente. A roda dele, às vezes, não está cheio. Aí, quando é quente, quando ele bota aniversário dele, levou o Jorge Aragão. Aí saiu gente pelo ladrão, né? Mas isso o Brasil tem isso. Então, a valorização da mídia, né? Quem está então, na mídia. Pois é, então a sua pergunta sobre o Rio disputa, não, o Rio soma. A gente faz samba no Beco do Rato, eu faço produção do Rio Cenário também. Toda quinta-feira lá, que é um projeto só de mulheres também, que é o samba delas. A gente tem que somar. Eu levei a Andréa Bitt para lá, quero levar a Mônica, levei a Dandara Alves, que é uma paraibana danada, que mora em Niterói também. Né? Então, assim, eu tô no Rio, mas tô querendo puxar quem tá de Niterói para vir. Vamos falar, já que a gente... você puxou para a mulher, essa roda que você tá só de mulheres. A mulher, dentro do samba, sempre ficou... ela não, quase como objetivo, o objeto, não o sujeito, né? Durante muito tempo, a mulher fica ali em volta, ela faz a comida, ela tá na dança, ela tá... Pouco para cá, algumas foram abrindo espaço, mas ainda é difícil esse espaço para a mulher dominar o espaço do samba. Você sabe, você que estudou e fez todo um trabalho, aonde foi que nós nos perdemos? Se a mãe do samba, né, acaba assim, um mito de nascimento do samba, ela vem com essa força feminina. Nós temos mulheres fortíssimas no samba, Dona Ivone Lara, que marcou, enfim, Clementina de Jesus, temos todas essas mulheres contemporâneas, Alcione, perdemos enfim, onde foi que nós, mulheres, nos deixamos de lado nesse lugar do samba? Então, Gabriela, essa pergunta, em que momento que eu pergunto, em que momento que ela ficou invisível, né? Bem, para mim, dentro da minha observação, a gente vem uma sociedade patriarcal. E não é de hoje, é desde 300 anos, desde quando o mundo é mundo, a sociedade, seja lá onde for, seja em qualquer país, ela é patriarcal, ela é machista. Né? A gente tem a igreja aí que contribuiu, que ditou regra para que isso acontecesse, né? Então, assim, a mulher, ela participou da construção, principalmente no acolhimento social, como rede de sociabilidade, isso para o samba, especificamente, e dentro de um ambiente masculinizado, por exemplo, quem participou na casa da tia Ciata, quem estava lá, além das tias baianas? Tava a Donga, tava a Pixinguinha, todos eles eram filhos de uma tia baiana, que eu de cabeça não lembro, que torno de memória. Então, assim, a construção, essas personalidades, essa João da Baiana, todos eles estavam ali. Eles sim tiveram a visibilidade de uma mídia, da época do rádio,
O rádio que era o grande difusor, né? E que mesmo Uhum. assim eles só conseguiram ter mais espaço quando, por exemplo, Francisco Alves, que era um grande cantor, quando Dalva de Oliveira, quando eles começaram, eles regravavam a música no rádio, sendo que eles propunham, faziam proposta para o compositor para botar a autoria junto. O Monarco fala, era um excelente negócio. Francisco Alves nunca escreveu uma letra de música, mas ele falava assim, ó, eu vou botar meu nome como autor e eu vou lançar na rádio, fazia sucesso. Então, assim que o samba foi ganhando vitrine e a mulher vagarosamente foi saindo de cena. Saindo de cena porque já existia uma comunidade ali se criando e veio o aparato tecnológico, rádio, difusões, dando espaço. A mulher ela se tornou, se consagrou, manteve o consagrado como cantora. Entendeu? A gente tem grandes, Elisete Cardoso, Uhum. Dalva de Oliveira. Se você pega um monte aí, a própria Hebe Camargo, que começou no rádio, né? Então, assim, ela se manteve ali. Mas como instrumentista, como compositora, aquele não era o ambiente dela. E a gente tem o exemplo clássico de Dona Ivone Lara. Que Dona Ivone escrevia E o primo? e o fuleiro, o mestre É. fuleiro, que levava. Sendo que também tem uma impasse aí. Assim, eu não terminei, tá? Eu estou qualificando meu mestrado, estou em processo de pesquisa. Então, como diz minha orientadora, as informações são socialmente construídas. Eu estou Sim, nesse período de sim. construção, né? Então, assim, até esqueci o que eu ia falar, né? Que, assim, a Dona Ivone Lara, lembrei, ela também não fazia questão daquele momento de aparecer, porque ela veio de uma família pobre, ela fica órfã muito cedo, é criada pelos tios, os tios moram em Madureira, e ela que é a única filha que consegue estudar numa escola boa, que ela estuda num tipo, conservatório, esqueci o nome que se dá. Conservatório não. Aquela escola tipo orfanato, que você fica o Uhum. dia inteiro, fica Tempo 6 meses. integral. Era a escola de tempo integral. Exatamente. Esqueci o nome que se dá para essas escolas, né? Então, e era uma escola excelente, e ela é a única filha que tem esse privilégio, ela preta, que vem órfã, e ela é a única que tem o acesso. Os irmãos não têm esse acesso. Então, ela segura essa chance com unhas e dentes e ela, na escola, tinha aula de música. Então, ela estudava numa escola na Zona Sul, tinha acesso à música, tanto que ela faz até prova para o Vila Lobos, com o Vila Lobos, com a figura Heitor Vila Lobos, assiste ela tocando e seleciona ela para Ai, que fazer maravilha. aula e tudo, né? Sendo que ela faz o quê? Ela, inclusive, assume nesse momento o papel de mediadora, porque ela está na Zona Sul, estudando música erudita, e ela atravessa no final de semana e cai em Madureira, com a família que está lá no Jogo da Serrinha. Ela vira mediadora. Ela, final de semana, ela curte o samba que ela gosta, a música que ela gosta, ali ela bebe das referências. E durante a semana ela vai para a sala de aula e estuda música clássica. Ela Olha que tem papel maravilha. de mediadora, entendeu? Então, quando ela termina a escola e ela volta para casa, aí ela faz o curso de enfermagem e ela passa no concurso e consegue a estabilidade, o que ela quer na vida é que os filhos tenham acesso à educação. A música só ia perder o tempo dela tocando, mas não ia dar a garantia da estabilidade, do ensino, da escola para a família, para ajudar os tios no sustento, porque os tios que bancavam a comida dos irmãos, entendeu? Então, assim, tem toda uma outra questão que ela não faz questão. Tanto que ela, quando se aposenta, e depois de 60, e 65, por aí, quando ela aposenta, aí ela vai e resolve viver para o samba. Mas até então, ela fazia como um hobby. Ela não fazia aquilo com a dedicação. Ela falava, no dia seguinte eu tenho que trabalhar. Exatamente, que aqui, ó, tá falando. Dona Ivone Lara, ela trabalhava do hospital Teatro. de Oliveira. Danise. Exatamente. Virou referência. E ela, inclusive, leva a música como um tratamento, né?
A história tem muita informação. Eu acho que assim, cada um pode pegar um pouco dessa história e vai absorver de uma forma, porque você vai misturar a tua vivência, eu, Camila, eu vou misturar a minha experiência com a minha forma de pensar, com aquilo que eu tô lendo, que eu tô absorvendo. Mas assim, o machismo ele existia. O lugar do samba era a roda do samba ali, era o homem. O machismo, ele tá na raiz da nossa sociedade, a gente vê em todas as... Chiquinha Muito Gonzaga machismo. também, o samba influencia muito a música dela, e ela não conseguia transitar no meio erudito, onde ela, como mulher de uma classe mais abastada, branca, era vista de forma... não era vista como uma boa música, e ela bebeu muito da música popular, do que ela ouvia. Então o samba também teve essa influência. Mas eu acho que também tem um lugar, como você falando aqui da história da Dona Ivone Lara, que é o lugar da mulher gerar, da mulher criar, do espaço da mulher. E também tinha, as mulheres, elas eram mal vistas, as cantoras. Tinha uma época que toda artista Sim. era uma mulher Toda mal vista. artista era a mulher da Toda zona, a não era mulher da mulher para zona. casar. Exatamente. O que para os homens não. Os homens não carregavam esse peso da prostituição. As mulheres carregavam o peso da prostituição, que era uma coisa, que era uma opção muito difícil, né? Eu vou optar pela minha arte, mas eu vou ser vista como uma prostituta. Então nós, mulheres, tivemos que achar um lugar dentro de todas as artes. A gente sempre foi a inspiração, fomos a força feminina, né? A própria arte, ela é feminina, mas para a mulher ser sujeita dessa arte, ela tem que, até hoje, ela tem que abrir mão de muita coisa. Mesmo nos tempos contemporâneos, a gente tem que abrir mão de muita coisa para poder resolver. Até porque não existe uma valorização da cultura artística em países em desenvolvimento. A gente, como você falou, né, de uma figura no samba que é um símbolo, ela não enche uma roda, mas quando chama uma outra figura que sim, tem toda a sua força, mas tem a mídia, o apelo da mídia. Então isso é muito cruel dentro do nosso meio, porque a gente ainda não tem essa valorização do artista local, da arte realmente, né? E a gente não tem esse espaço. E é um espaço que a gente precisa construir na educação. Você fala da história da Dona Ivone Lara e a gente vê a importância da educação. Como a educação é importante, como a base de uma educação é importante. Ela conseguiu abrir porta para muitas mulheres, abrir porta para o samba, porque ela teve a oportunidade de ter uma educação. Isso é muito importante. E principalmente como compositora, né? Que é um Exatamente. lugar, aí você vê, tem espaço para qualquer estudo de caso a respeito. Porque, por exemplo, ela como compositora, Alessi Brandão. Alessi Brandão foi uma compositora que não teve seu valor no Rio e muito menos na Mangueira, um lugar que ela era baluarte, que ela se fez na Mangueira. Tanto é que ela foi para São Paulo e São Paulo que abraçou e acolheu. Ela lá como compositora. Então, assim, esses lugares, Gabriela, não sei quanto tempo a gente tem aqui, deixa eu ver aqui. Não sei como é que a gente... Ainda tem um tempinho. Hoje em dia, quais os desafios hoje da mulher na roda? A gente tá com uma galera do samba aqui, hein? Olha lá, Ângelo, beijo. Ângelo viralizou, tu tá acompanhando ele? Olha que maravilha, Ângelo. Raíza, a galera do Boteco do Lira tá aqui, hein? Sejam bem-vindos. Olha lá. Sejam bem-vindos. Vamos incentivar o samba, gente. O samba de raiz, o samba de verdade, a cultura brasileira. Aqui é a galera que incentiva, que chega junto com a gente. Entendeu? Então, assim, o desafio hoje da mulher é muito grande. Por quê? Porque ela resolveu sentar no lugar que era batizado pelos homens. Esse lugar aqui era dos homens. O lugar de tocar pandeiro era dos homens. O lugar de tocar a percussão geral, tocar determinados instrumentos, e principalmente a harmonia, tá? Cavaco e violão, mais ainda até. Que é instrumento que precisa de estudo, precisa de teoria para estudar aquilo ali, para tocar. Então, o desafio da mulher hoje é muito grande. Eu faço parte do Encontro Nacional de Mulheres na Roda de Samba, que é um dos maiores eventos da história.
O Encontro Nacional, Gabriela, vai para a 3ª edição. Olha que maravilha. Dia 12 de novembro. Ele acontece simultâneo a gente está hoje em 20 estados. Sendo que 20 estados, a gente está em 24 cidades. Quinta-feira eu vou fazer entrevista com a Itália, 3 horas da tarde, quanto fuso horário. Tem Itália, esse ano vai entrar Japão, Portugal e Argentina. Que legal! Roda só de mulher. Ai, que maravilha! É uma coisa impressionante aquilo ali. É um marco. O Guinness, o World Record, quis fazer o registro, que a gente é recorde. A gente é recorde mundial de mulheres simultâneas. Só faltou o dinheiro para fazer, porque para fazer o recorde você paga, né? Você paga em dólar até. Não dá. Vamos divulgar, gente. Olha aí, que gente que tá ouvindo. Pra gente conseguir isso aí. Samba. É muito legal e, assim, o maior evento feito na história, né? Então, assim, a maior dificuldade hoje, a maior barreira que a mulher, quando a mulher cavaquinista, por exemplo, ela é desafiada o tempo todo quando está na roda. O homem está assistindo, o grupo Só Damas entrou aqui, Mari Araújo, excelente panelista, toca comigo lá no cenário. Não sei se é ela ou se é o Caetano. E qual é a questão? A mulher está tocando, o cara está do lado, olha aqui, vigiando. Se ela está fazendo direito. O cara tá do lado, se ela errou... Meu Deus! A mulher, na roda de samba, ela tem que ser impecável. Porque se o homem erra pra cacete o tempo todo, gente. O homem tá lá tocando, deu o tom errado, não sei o que. É que nem a mulher dirigindo, né? Que fica aquele homem... Bota um homem do teu lado que você tá dirigindo. O cara fica o tempo todo... Exatamente. É muito boa comparação. Porque é o lugar que o homem se cria e fala que ele se acha melhor. Outro lugar também como se cria, sabe o que é? Na churrasqueira. A churrasqueira do homem. Quem é que sabe cortar carne? Quem é que sabe manipular um facão, menina? Eu sei, eu sou gaúcha. Corto carne. O homem se acha dono daquilo. Se acha. Aquilo dá poder pro homem pegar um facão. A mulher tem que fazer o feijão. A mulher tem que estar lá no feijão. A mulher tem que estar no feijão. Inclusive, aproveitando o teu gancho aí... Do feijão, o feijão é importante. Dentro da minha pesquisa que eu estou fazendo, eu falo sobre esse lugar da mulher como tia que faz a comida. A mulher no samba, ela foi... Calma aí que minha bateria, vou pegar aqui pra carregar. Calma aí. A mulher... Calma aí, rapidinho. Tá, bota aí. Era para ter posto, eu esqueci. Tá aqui na minha mão. A mulher, ela foi dado para ela como cozinheira. Então, eu até falo isso na minha pesquisa, né? Quem nunca quis comer o feijão da Vicentina, a música, né? Aí tem Tia Ciata. Chico Buarque também cometeu essa gafe. E na letra, existe uma teoria que se chama o dialogismo, que é o uso da linguagem, é que a música internaliza em você aquele lugar. Então, quando o Chico fala, mulher, não vai... Quando ele canta lá e vamos botar água no feijão e canta um monte, ele está internalizando no senso comum que aquele lugar é o da mulher, que é a mulher na cozinha. Então, por exemplo, eu faço uma pergunta, porque Tia Surica. Tia Surica é baluarte da Portela, uma cantora maravilhosa. Ela participou da primeira gravação, ela, Tia Eulália, Tia Doca. Por que elas não se consagraram quanto cantora? Como que elas não se consagraram? E Seu Monarco, todos eles se consagraram, mas ela não. Ela teve que fazer a feijoada dela lá do Cafofo, para ela ter aquele lugar, para ela pagar as contas dela, pagar o sustento. Você falou uma coisa que é muito importante, que eu acho que o samba, eu até anotei algumas letras, que eu acho que são muito fortes, né? Você falou da força da palavra e a palavra acaba introjetando aquela ideia. Então, assim, a arte ela vem impulsionando, incentivando. Então, assim, tem alguns sambas, eu peguei uns do Noel Rosa que eu acho extremamente machistas. Tem um Mentiras de Mulher. Se alguém vai para o cemitério é porque levou a sério as palavras da mulher. Para que mentir se tu ainda não tens a malícia de uma mulher? Mulher indigesta. Mas que mulher indigesta merece um tijolo na testa. Olha só que coisa. Lá vem ela chorando. O que ela quer? Pancada não é. Eu já dei.
Mulher da orgia, quando começa a chorar, quer dinheiro. Dinheiro não há. Carinho eu tenho para vender e para dar. Pancada também não vai faltar. Olha que coisa forte, gente. Muito Vocês forte, muito. As letras são... Tem uma letra que... A Amélia. A Amélia não tinha a menor vaidade. A Amélia que passava fome ao meu lado. Eu achava bonito. A Amélia que era mulher de verdade. A Amélia não tinha a menor vaidade. Gente, é uma força muito grande nas palavras. E assim, o samba, por outro lado, eu estou falando aqui, mas por outro lado, o samba também tem um lugar político de denúncia muito grande, né? Que fala das injustiças sociais, que fala do morro, que fala da periferia, que fala da força do povo que não tem dinheiro, que não tem sorte, que não tem vida, mas mesmo assim tem aquela resistência da felicidade. Eu acho que também tem um lugar muito poético e forte. O samba, ele é esse lugar da resistência, porque aí a gente volta, Gabriela, no início da conversa, do lugar do samba como rede de acolhimento, de sociabilidade. Exatamente. É um grupo que aqui, eu tenho pessoas aqui que estão falando que eu me tornei amigos dentro do samba. O samba me deu isso de presente. Tem amigos meus que parece que eu conheço desde que nasci e eu conheci numa roda de samba. O samba tem isso, te proporciona isso. Eu acho que assim, se você me perguntar o que a gente faz com o Noel? O Noel é um ícone, um compositor maravilhoso. Entendeu? Não, é maravilhoso, mas ele reflete uma época. Naquele momento, naquela época, existia em algum momento uma moda para isso. Eu acho que hoje é cafona reproduzir isso. Ponto. Eu acho que hoje assim, a gente tem grandes compositores contemporâneos da nova geração, que é o samba da nova geração, que a gente chama, que é simples, reproduza de outra forma. Vamos mudar. A história, a gente já viu que a história a gente molda, a gente muda. É uma massinha que a gente vai dando forma. É simples. Porque o que eu estou fazendo agora, eu não vou mudar daqui a 10 anos. Eu tenho certeza disso. Agora, daqui a 100 anos pode ser uma outra história. Eu vou, daqui a pouco, passar esse legado para outra pessoa. Vai ter que dar essa continuidade, porque eu não vou ser eterno. Inclusive, eu não. Eu estou falando de um coletivo que está presente no país em 25 cidades. Entendeu? Em 20 estados. Isso tem que continuar. Eu preciso que a garotada nova, que os pais levem seus filhos à roda de samba. Lá no Boteco do Lira, a gente vê muito isso. É muito, muito legal lá. Porque você vê a mulher com o pai, com o filhinho de 1, 2 anos com a criança no colo na roda dançando. Assim que você tira. É cedo. Gabriela, domingo, 2 horas da tarde, feijoada. O samba é um ambiente familiar. O samba traz o samba é um ambiente familiar. O samba ele tem aqui, a Carla Rio, cantora maravilhosa de Recife, faz o Galo da Madrugada. Esteve também no Boteco do Lira. Maravilha, querida. Você sabe que não só familiar, como é um ambiente sadio. Ele traz uma força muito grande. É um ambiente de transmutação. É muito interessante as rodas de samba. E eu acho que, assim, para a gente pensar, se nós pensarmos em cultura em Brasil, a gente vai achar ali vários arquétipos da nossa cultura dentro de uma roda de samba. Se nós pensarmos em cultura, em raiz e popular, é dentro da roda de samba que a gente vai achar as nossas raízes, não só... Eu citei porque você falou das letras que traziam, às vezes, até essa questão machista, mas a gente tem letras que são maravilhosas e contam a nossa história, e eu falei também, por outro lado, que essa questão política do samba. E hoje a gente vê na passarela do samba, a gente vê no carnaval a força política que o carnaval tem, a força de transformação. As críticas são cada vez maiores, e isso é uma coisa muito importante, né? Porque é o lugar do artista. O lugar do artista é exatamente esse. E isso é uma coisa que a gente precisa louvar, e o samba tem essa força. O samba é resistência. E esse movimento que você faz, desse coletivo, desse impulsionamento da mulher, ele traz, sim, não só para o samba, mas quando a mulher que vai para uma roda de samba para aproveitar o samba, para vivenciar, para sambar, e vê uma mulher fazendo, ela se sente representada ali.
Ela sente a força saindo daquele instrumento, a força que vem do feminino. E isso é maravilhoso de se ver. E ela serve de exemplo. Eu estou Exatamente. aqui olhando para a hora, porque eu acho que tem uma Iracema Monteiro, Gabriela. Iracema Monteiro acabou de entrar na live. Oh, muita honra! Nossa rainha, nossa diva, rainha, voz única do Candongueiro. Oh, que maravilha! Integra a roda do Candongueiro. Parabéns, Iracema. Fez aniversário. Tal, Iracema. Axé, meu amor, te amo. Que maravilha! Pois é, a Iracema é muito que traz esse lugar do empoderamento para as mulheres. E eu vou aproveitar esse tempinho, que já faltam uns 15 minutos, para falar sobre Niterói e as mulheres, a relação das mulheres. Esse ano, eu vou abrir a roda em Niterói, botar Niterói dentro do mapa do Encontro Nacional. Ó, gente, que maravilha! Exatamente. E o que aconteceu? Eu tive uma surpresa negativa, no sentido de que a gente tem pouquíssimas mulheres tocando instrumento em Niterói. Então, para você ter uma ideia, no dia 8 de março, nós fizemos o Dia Internacional da Mulher, o 8M. Em Niterói, a gente fez em Niterói, a Carol Pinheiro que produziu aqui, mas metade da roda, quiçá mais, 80%, era do Rio. A galera do Rio atravessou para cá, para tocar. Eu fiz um grupo, montei um grupo de mulheres de samba, né? E assim, ó, o grupo é assim, Gabriela, eu coloco você. Você tem um link para convidar outras pessoas. Convida quem você quiser. É assim, só precisa tocar samba, ponto. Então, eu conheço uma mulherada que toca samba, vou passar para você. Eu vou te passar, exatamente. Então, o grupo, a gente construiu desde o primeiro até no Rio, foi dessa forma, um adicionando o outro, a outra, uma adicionando a outra, para criar para mapear isso. E é o que eu vou fazer isso, vou botar na Lei Aldir Blanc em Niterói, que é para fazer uma escola. Eu quero montar uma escola, uma oficina de instrumento e harmonia para mulheres dentro para adolescente fundamental 1 e 2 de escola municipal. Maravilha! Porque assim, daqui a um ano, eu consigo... agora, por exemplo, eu só tenho... Gente, quem puder estar aí me assistindo, me ajuda aí no pensamento. Iracema, Ângelo, quem conhece a galera. Eu conheço uma mulher tocando violão, que é a Bárbara, que toca no samba que elas querem. A Mari, lá do Grotão, toca cavaco, toca violão. Beleza. Então a gente tem essas duas aí fazendo. De resto, a gente não tem mais. Tem a Thalita, que é uma mulher maravilhosa. Tem um grupo de mulheres percussionistas que elas são da Viradouro. Eu tenho contato delas. A Thalita tá no grupo, ela tá? Percussão. Percussão. Tem a Thalita. E ela não tem outras... Eu tenho outras pessoas. Vamos procurar, gente. Olha aí, mulherada. Que oportunidade. Ela tá no grupo, inclusive eu fiz o convite para ela, para eu botar no projeto, para ela ser professora, para ela dar aula de percussão. Ela deu aula de percussão lá no nosso espaço. Ela é ótima. Mas o foco dela, eu até falei, humildade total. Porque eu admiro muito a Thalita. Eu acho ela magnífica para mim. Sendo que ela falou, Camila, minha pegada é bloco, não é samba. O samba, eu ainda estou aprendendo muita coisa. Porque o samba tem virada. O samba é realmente... Thalita, vamos estudar e pegar isso aí. Então, assim, mas não tem problema isso. A questão percussão em Niterói, a gente tem até mais. Mas harmonia, eu tô falando, eu fiquei boba. Porque não tem, é pouquíssimo. Cantora, a gente tem assim... A cantora tem. Tem, mas que eu conheço, assim, não dá nem 10. Maria Menezes, que é de Niterói, que é do Arruda. Andréia Bitt, Mônica Mar, que é Adriana Dutra. A Gil... A Gil, que eu fiz uma live com a Gil maravilhosa, canta samba. Gil. Conheço, não. Me passa o contato. Vou te passar. Eu vou te passar esse Nossa, link. uma voz linda. Ela canta com a Vanessa da Mata. Agora ela cantou com muita gente. Ela é maravilhosa, ela é daqui de Niterói. Tem uma voz fantástica. Não, e tiveram umas mulheres... Eu vou ver. Tiveram umas mulheres fantásticas que foram cantar lá no Jardim com uma voz que é aquela coisa... Vamos pensar, Mas vou te passar. Gente, olha que todo mundo que está aqui ouvindo, vamos lá, mulherada, vamos nos ajudar a indicar. Gil Miranda, beleza, é isso. Gil Miranda. Então, assim, só para quem está escutando aqui, não existe panelinha, não existe nada. É o seguinte,
Eu vou botar o link, convida. Por quê? Porque a gente tem que fazer, o coletivo é isso. Coletivo Então é isso não aí, tem gente. seleção, coletivo faz um chamamento, entendeu? É chamar para fazer o quantitativo. Porque quando o público vê uma roda, você tem que ver no Rio, pega a roda, no Rio tu vê uma roda com 20 mulheres tocando, mais 60 cantoras, aquilo é assustador. O cara Quero fica assim, ajudar. "Epa, Quero ajudar a viabilizar isso, gente. só E isso." eu acho que esse coletivos de mulheres, a gente se afastou muito tempo. O próprio patriarcado fez isso. Fez Nós ficamos isso, fez competitivas, nós ficamos concorrendo uma com a outra, falando mal uma da outra. Isso é coisa do passado. A gente precisa se unir. A gente vê que os homens são muito unidos, eles se defendem homens que nem Já conhecem. tem isso, né? Então Já vamos. tem isso, né, Gabriela? Claro, Essa cultura da birria também que tem que acabar com a exatamente, vaidade. gente. Mas já Deixa era. a vaidade, deixa a Já era. A mulher contemporânea, ela tá dando a mão, ela tá empurrando, ela tá impulsionando, ela tá dizendo que a outra é linda, e é isso que a gente vê. E a gente vê essa sororidade muito forte nas mulheres negras. Eu vejo mais. Hoje a gente vê os coletivos feministas, porque a gente tem vários tipos, Sim. a gente vê a sororidade forte nas mulheres. As manas negras estão se apoiando. Então eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, repensar, porque a força feminina é muito grande, a força da arte é feminina. A criação está no nosso lado feminino, que existe o lado feminino e masculino do cérebro. Então a gente sabe que a criação, o oculto, a força feminina, está tudo no feminino. Não estou falando de gênero, não estou falando de opção sexual, estou falando de energia e da condição cerebral, né? O nosso lado esquerdo do cérebro é racional, o nosso lado direito do cérebro é o intuitivo, né? É o intuitivo, é a criação, é a arte, é o que foi afundado nessa sociedade patriarcal e machista durante muito tempo. E isso acaba machucando não só mulheres, quanto homens. É uma coisa que eu sempre falo e luto para a gente sair desse lugar tão opressor. E que eu acho que a gente está vivendo nesse lugar opressor. E a arte tem essa função, essa obrigação. E nós, mulheres, precisamos nos unir. E o samba é a nossa cultura. O samba é a nossa raiz. O samba traz toda a força do negro, traz toda a força do índio, traz toda a força para dentro da roda e tem essa coisa, ela já nasce agregando, né? A gente começou a falar dessa junção de abrigar, e é resistência, e é político, e é transformador, e vamos trazer essa bandeira feminina para o samba. Nós temos principalmente trazer para Niterói, porque no Rio a gente já tem uma trajetória. Inclusive, vamos trazer para Niterói. No mesmo horário da gente, está rolando uma live lá no Mulheres na Roda de Samba, que tem que ter. Então, assim, e fortalecer essa rede em Niterói. Porque vamos fortalecer. Por ser muito perto do Rio, acaba que o pessoal se dilui, entendeu? E vai para o Rio. E a gente não fortalece essa rede em Niterói. Então, assim, Camille, vou te mandar mensagem. Deve estar acabando, né? Conta comigo. E assim, a gente vai, vamos conseguir apoio aí para fazer isso. Vamos conseguir espaço, vamos conseguir apoio e vamos trazer essas rodas de samba. Dia 12 de dezembro vai acontecer o Encontro Nacional de Mulheres. Mesmo nessa pandemia? Como é que acontece? Vai ser virtual, vai ser igual tá sendo tudo. Provavelmente eu vou fazer isso lá no Teatro Popular de Niterói, fechado, sem transmitido, né? E com a roda. Quem perguntou aqui, Jaque Rocha já está também, Fabiola Machado também. Então, assim, a gente já tem um grupo com uma quantidade lá. Então, eu vou falar com você depois, no particular, te passar isso, para você continuar a fazer esse chamamento. Então, vamos fazer. Exemplo, a gente precisa de apoio para isso, para unir uma rede e outra, prestigiar, chegar na live, assistir, entendeu? Porque a gente faz para meia dúzia de gato pingado? Não pode. Não pode. Vamos fazer isso, estamos juntas pelo samba, pelas mulheres, pela cultura brasileira. Eu acho maravilhoso, super apoio. É isso então, aí. Então, adorei falar com você. A gente vamos nos encontrar. Tem, eu já. Teatro, a gente fala, quero. Samba. Exatamente. E produtora, uma ótima produtora, é o que a gente mais procura. Não é? Verdade. Nossa, é uma pessoa que gosta de produção. Né? É o mais importante.
Então, foi um prazer falar com você. Prazer, querida. Obrigada. E vamos botar esse projeto para frente. Conta comigo. Vamos ver indicações. A mulherada que está assistindo. Foi um prazer. Todas as pessoas que estão aqui. A gente nem deu tempo. A gente ficou falando, amores. Nem deu tempo de abrir para perguntas. Mas as nossas lives estão acontecendo toda terça e quinta com assuntos culturais, políticos, sociais, assuntos importantes. E às vezes a gente traz alguma coisa de leveza. Normalmente é sempre a gente, mesmo nos assuntos pesados, a gente está levando luz, que eu acho que é o mais importante. Quem tiver dúvida em relação ao encontro nacional, pode me chamar no inbox, no meu perfil mesmo, que eu ali respondo. A gente tem que se unir. E preciso que os homens cheguem juntos também, porque a gente sempre apoiou os homens. Exatamente. Precisa dos homens. Claro, precisa dos homens. É isso. E Camille, você passa para mim também toda a divulgação que eu vou botar toda a nossa rede. Vamos divulgar. Beleza. Muito obrigada. Foi ótimo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau.